Bom, se nós sabemos como que a corrente, da onde que ela é gerada, quando eu aplico uma diferença de potencial, só lembrando, diferença de potencial é em volts, tá? Então a minha pilha vai aplicar 1,5 volt, minha bateria vai aplicar 9 volts, 12 volts, minha tomada 127 volts. E esse potencial, essa diferença de potencial vai forçar a corrente a fluir, tá ok? Já sabemos qual é o sentido, mas obviamente vocês querem saber como que eu calculo isso. Como que eu meço a corrente elétrica? Bom, primeiro, o que nós medimos é a grandeza que nós chamamos de intensidade de corrente elétrica. Essa intensidade de corrente elétrica ela é muito similar ao que vocês já viram lá em física aplicada, que era o fluxo, né? Lembram lá do fluxo? Então, basicamente, a intensidade de corrente elétrica, tanto pela questão de comparação lá do sentido convencional, aquela questão da fluxos de água, ela é determinada dessa forma, onde eu tenho um condutor elétrico, esse aqui é o meu condutor elétrico, de área A, tá? Esse área tem uma área transversal A, e eu vou ter um número de cargas passando por ele. Como que eu calculo a intensidade, então, de corrente elétrica? Eu vou dividir a quantidade de carga que passa em Coulomb, não é o número de cargas, mas a quantidade de carga. Então, se eu tenho aqui 2 elétrons, eu vou ter que multiplicar pela carga elementar. Se eu tenho 10 elétrons, eu vou multiplicar pela carga elementar, ok? Então, aqui a quantidade de carga em coulombs dividido pelo tempo em segundo. Ok? É assim que se define. Simples assim. E a quantidade de carga e a medida, né, a unidade de medida vai ser coulomb por segundo. Como é uma unidade extremamente utilizada, deu-se o nome ao cientista que trabalhou intensamente com isso, que é o ampere. O ampere nós abreviamos como 1A, A maiúsculo, só lembrando disso. E aqui eu fiz uma observação bem importante, tá? Apesar de nós representarmos, e nós vamos representar diversas vezes, uma seta para dizer qual é o sentido da corrente elétrica que está circulando, é uma grandeza escalar. Olhem aqui, ΔQ é escalar, ΔT é escalar. Então não tem sentido eu ter um vetor aqui, tá? Agora, falando sobre dois tipos de corrente que existem, dois tipos de corrente elétrica, que nós chamamos de corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua é a corrente que não varia com o tempo, o valor é fixo. Onde que eu encontro esse tipo de corrente? Nas baterias, nas baterias, nas pilhas, é aí onde eu encontro o celular de vocês, nos equipamentos eletrônicos, todos eles funcionam com corrente contínua. Tá? Todos os que tem na nossa casa, pelo menos, funcionam com corrente contínua. Os industriais de potência não, mas da nossa casa sim. E tem o que nós chamamos de corrente alternada. Então, a corrente alternada é uma corrente que varia com o tempo, onde nós encontramos na tomada da nossa casa. Aqui estou representando dois circuitos. Ó. No circuito de corrente contínua, eu coloco aqui o meu elemento que vai consumir, esse aqui é o meu consumidor. Pode ser uma lâmpada que eu estou representando aqui, pode ser, enfim, vários elementos com resistência elétrica. Já vamos falar sobre o que é resistência elétrica, tá? Com resistência elétrica, e aqui é via fonte. Sendo que muitas vezes eu posso substituir essa representação por uma representação assim. E o que significa essa representação aqui? Esse aqui é o polo positivo, esse é o negativo. Assim como esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. Olha lá. O maior é positivo, o menor é negativo. Tá? A corrente alternada, ela fica variando com o tempo. Então, se ela fica variando com o tempo, ela fica variando o polo. Eu represento dessa forma aqui. Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu coloquei 2 vídeos aqui para vocês, tá? Bem legais para vocês assistirem sobre corrente contínua e corrente alternada e sobre essas definições de corrente que nós vimos também. Assistam para complementar um pouco São 2 vídeos do YouTube, né, como vocês estão vendo aqui, para complementar um pouco o conhecimento de vocês. Só uma observação que eu fiz aqui, que tem um dos vídeos, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, que fala, ele é francês, ele faz uma tradução errada. Ele fala que na nossa tomada a frequência é de 50 Hz.
50 Hz, ou seja, fica oscilando aqui essa mudança de 50 vezes por segundo. 50 Hz não é no Brasil é 60. Ele faz isso porque lá na França, eu não sei se em toda a Europa, mas eu sei que na França é 50 Hz. Aqui o mais próximo que nós temos é o Paraguai. Inclusive a Itaipu tem um problema, porque ela tem que fornecer 60 Hz para o Brasil e 50 Hz para o Paraguai, né? Mas ela faz isso. É um problema só tecnológico, já foi resolvido lá na década de 70, então é tranquilo, tá? Isso é uma diferença aqui, tá? Mas o vídeo vai explicar bem para vocês o que é cada uma dessas coisas. Além disso, eu trouxe para vocês aqui 3 materiais complementares, 3 vídeos do YouTube que explicam, que tratam sobre toda essa questão de corrente elétrica e tal, que vai ajudar bastante vocês. Assistam esses vídeos para entender bem o que está acontecendo, para que vocês possam ter dúvidas e tirar essas dúvidas. E passo para vocês aqui sobre esse item especificamente uma tarefinha. Vale ponto, professor? Não, faz quem quer, quem não quiser não faz, mas também isso aqui é para ajudar vocês. O que vocês vão fazer? Nós vamos usar bastante esse simulador aqui do FET, eu já falei para vocês lá no outro vídeo, né? Nós vamos usar o FET. Vocês vão acessar esse simulador aqui, é um simulador diferente daquele que eu estou passando para vocês como tarefa específica do capítulo 19, né? Vocês vão acessar esse simulador aqui e daí vocês vão executar exatamente o que está descrito aqui para vocês. E ao final vocês vão responder essas perguntas aqui. Essas perguntas não são, eu tenho que responder no caderno? Não, vocês têm que olhar para a pergunta, olhar para o simulador e dizer, é isso que acontece. O que acontece com a lâmpada? É isso que acontece com a lâmpada. O que acontece com os elétricos? É isso que acontece com os elétricos. Tem que ter na sua cabeça isso. Tem que entender isso, compreender isso. Tá? Se quiser anotar, anota, senão tem que compreender, ok? Bom, além disso, aqui são só as referências das figuras que eu utilizei, que eu puxei, algumas foram do FET e outras de outros lugares aqui, ok? Então, por enquanto é só, a gente conversa no próximo item aí.